Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça de Deus para essa que é a lição de número 2 desse terceiro trimestre de 2021. Hoje nós vamos refletir sobre Jacó, que foi um homem de fé e coragem, né? Que é o título dessa lição. Irmãos, se nós quisermos entrar no reino de Deus, essas duas virtudes, fé e coragem, né, são essenciais, né? Já que nós somos salvos por meio da fé, e a Bíblia diz que os tímidos, os covardes não herdarão o reino de Deus, né? Então é fundamental fé e coragem. O texto de referência para essa lição está no livro de Gênesis, capítulo 25, versículos 19 ao 23, que diz assim: E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E se foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então a Rebeca, ela não podia ter filhos, né? Assim como Sara e Raquel também. Mas Deus tinha um propósito com essas famílias. E quando Deus tem um propósito, irmãos, na vida de alguém, não tem nada que impeça, né? Porque, como diz aí na verdade aplicada, né? Aquele que tem um encontro com Deus, ele experimenta uma vida abundante que somente Deus pode proporcionar. E essa pessoa nunca mais será a mesma, né? Deus transforma completamente. O texto áureo de hoje está em Gênesis, capítulo 32, versículo 28, que é quando o anjo do Senhor muda o nome de Jacó para Israel. Não chamarás mais o teu nome Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes, né? E assim também acontece com a gente, irmãos. Nós também, quando nós lutamos com Deus através da oração e vencemos os homens, aqui os homens, no caso, somos nós mesmos, né? O nosso ego. E Deus nos promete dar uma pedrinha branca também com um novo nome, né? No livro de Apocalipse se diz isso. Os objetivos a serem alcançados hoje são explicar o que motivou a rivalidade entre Jacó e Esaú, uma vez que toda rivalidade ela tem uma causa, né? Uma motivação. O segundo objetivo será mostrar como Deus mudou o caráter de Jacó, né? Deus fez a obra por completa, não mudou só o nome, mudou o caráter também. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O terceiro objetivo será realçar, dar uma ênfase especial na necessidade de um relacionamento com Deus, de uma vida de comunhão com Deus. O tópico 1 fala sobre essa rivalidade entre Jacó e Esaú, né? A Rebeca, então, a gente viu no texto de referência que era estéril, só que Deus fez um milagre na vida dela e vieram logo dois, né? Porque Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Só que no ventre da Rebeca, os dois já brigavam ali, né? Claro que criança no ventre, ele não tem ciência de nada, mas o fato deles brigarem já era Deus mostrando como seria o relacionamento entre eles, né? Porque Deus é onisciente. E além de apontar para a natureza pecaminosa que nós temos desde o ventre, né? Em pecado me concebeu minha mãe, Davi disse isso no Salmo 51, né? Então em pecado concebeu Rebeca a Jacó e Esaú. E com o passar dos anos, essa rivalidade só foi aumentando, porque ela não foi cortada no início, né? Antes de enraizar. Então, irmãos, isso é uma lição para a gente. Nós temos que tomar cuidado, né? De que, como diz o escritor aos Hebreus, nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, né? Mas para isso ela tem que ser arrancada justamente pela raiz, né? Se deixar a raiz, ela nascerá novamente, né? Ela vai se aprofundar.
E quanto antes arrancar essa raiz de amargura, irmãos, será mais fácil, né? Se você, por exemplo, cortar uma árvore no tronco, ela vai nascer novamente os galhos, né? Porque não tirou a raiz. Né? E quanto antes arrancar, melhor. Né? Até com a mão você tira uma raiz quando está no início, não é? Mas se você deixar por vários anos, irmãos, você for colocando o sol sobre a ira, remoendo a ira, né? Aquecendo a ira, ela vai se transformar numa mágoa, vai se transformar numa amargura, aí fica difícil para tirar, né? Mas Deus trabalha como uma máquina, ainda tira ainda, mas fica mais difícil para o ser humano. E a única raiz, irmãos, que o crente deve ter, e bem profunda, é aquela do tronco de Jessé, a raiz de Davi, né? O Senhor Jesus. Quanto mais profunda essa raiz, melhor, né? Pode bater os vendavais, e ainda que o tronco ele se incline de um lado para o outro, ele não quebra, né? Ele volta a ficar na posição firme, porque ele tem a raiz de Davi aprofundada, né, irmãos? O subtópico 1.1 fala sobre a revelação que Rebeca teve quando ela sentiu as crianças ali se mexendo do tempo todo no seu ventre. Então a Rebeca ficou incomodada e foi consultar a Deus em oração. Naquele tempo não havia ginecologista, ultrassonografia, né, o pré-natal, essas coisas, né, que são muito importantes hoje, no pré-natal de uma criança. Mas o pré-natal ali foi a oração mesmo, né? Então Deus, que sonda não só o coração, mas o ventre também, ele revelou no exame que duas nações dariam origem, né, a dois povos, né? Surgiriam ali do ventre de Rebeca os edomitas, né, os descendentes de Esaú, e os israelitas, que seriam os descendentes de Jacó. Né? E que o maior, o mais velho, por frações de segundo, já que eram gêmeos, serviria o menor. Então nasceu primeiro Esaú, e Jacó ele vem logo em seguida agarrado no seu calcanhar. Né? Irmãos, segundo os estudiosos, seria esse o significado de Jacó, né? Aquele que agarra. Jacó agarrou não só o calcanhar de Esaú, mas vai agarrar o anjo também lá no Val de Jaboque. Né? E que enganador seria somente a personalidade de Jacó. Mas tem aqueles que entendem que o nome de Jacó significa realmente enganador, suplantador. Porque aí no capítulo 27, versículo 36, quando o Esaú estava aborrecido por ter sido passado para trás, né, ele disse, olha, foi por isso que ele recebeu o nome de Jacó, já me enganou duas vezes. Né? Mas seja como for, o fato é que os pais, o Isaac e Rebeca, ao invés de jogar água e apagar o fogo entre Jacó e Esaú, na verdade, eles jogavam gasolina e aumentava mais ainda esse fogo, né? Porque o Isaac ele amava mais Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. E essas preferências só pioravam a situação. Irmãos, um pai, né, ou uma mãe, jamais deve demonstrar preferência por um ou outro filho. O amor deve ser o mesmo com todos, né? Eu não posso amar um filho que é crente mais do que o outro que não é crente. Claro que eu vou reprimir, sim, as atitudes pecaminosas daquele que não é crente, né? E apoiar as atitudes bíblicas daquele que é crente. Mas com relação à pessoa dos filhos, irmãos, o amor ele deve ser o mesmo. E é justamente nesse sentido que Deus diz através do profeta Malaquias, lá no capítulo 1, versículo 2 e 3, né? Amei a Jacó e aborreci Esaú. Isso diz respeito às atitudes dele, irmãos, tá bom? É como se Deus dissesse para Esaú o mesmo que disse para Caim, né? Se fizer o bem, Esaú, haverá aceitação para ti, né? Então, irmãos, se Deus abençoa mais um irmão, né, eu não devo achar que Deus ama mais aquele irmão do que a mim. O amor de Deus ele é o mesmo. Talvez o irmão seja mais espiritual, ele busca mais um relacionamento íntimo com Deus, como João, né, que era o apóstolo mais íntimo de Jesus. Mas se eu mudar minhas atitudes, buscar mais a Deus, então, irmãos, não significa que Deus vai passar a me amar mais, porque Ele vai continuar me amando do mesmo jeito, né? Ele vai me abençoar de acordo com a minha busca a Ele, é diferente, tá bom? As bênçãos de Deus são condicionais, né? A nossa busca, a oração. Agora, o amor de Deus, irmãos, ele é incondicional. O item 1.2 fala sobre o direito de primogenitura.
o direito do filho mais velho, né? Que Esaú abriu mão por sua livre e espontânea vontade, né? Ele mesmo tomou a iniciativa, o Jacó não obrigou ele a nada, foi tudo voluntariamente, né? E quais eram esses direitos? Irmãos, na ausência do pai, o primogênito ele seria o líder, né? O responsável pela administração dos bens da família. Ele teria a porção dobrada da herança, além de fazer parte da genealogia de Cristo, né? Coisas que eles talvez nem sabiam, né? E Paulo ele diz, né, que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais subiu no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, né, que não desprezam as bênçãos de Deus pelos desejos carnais, efêmeros, passageiros, né? E isso, irmãos, que o Esaú fez, né, trocar as bênçãos de Deus pelas coisas carnais deste mundo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 16, chama de profanação, né? Então, meus irmãos, nós não sejamos profanos como Esaú, né? Que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Antes nós sejamos como Moisés, né? Que abriu mão de ser chamado neto do poderoso faraó na época, com todas aquelas regalias, e preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque ele tinha em vista a recompensa lá na frente, né? E o que dizer também de Daniel, que não quis se contaminar com as iguarias e o vinho do rei Nabucodonosor na Babilônia, né? Ele preferiu comer legumes, e a Bíblia diz que ele ficou mais forte ainda comendo esses legumes. Então, meus irmãos, o maná de Deus, o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus, ela é mais saudável que essas iguarias do Egito, da Babilônia, essas coisas do mundo, esses pecados do mundo, esses prazeres carnais. Não vale a pena trocar as bênçãos de Deus por um desejo pecaminoso da carne. E Esaú abriu mão da sua primogenitura porque ele havia chegado cansado de uma caça, né? E ele sabia cozinhar. Ele vai cozinhar depois para o Isaac lá na frente, né? Só que ele preferiu o mais fácil, né? Vou pagar pelo guisado. E qual era o preço? A primogenitura. Então ele pagou caríssimo, né? Só que ele não pensava assim, né? Afinal, para que me serve a primogenitura? Eu só vou usufruir disso quando meu pai morrer, sabe lá quando. Foi isso que ele quis dizer, irmãos, com as suas palavras. E aqui, irmãos, é um ensinamento para a gente. A gente imagina que vai demorar muito para chegar às bênçãos espirituais que Deus nos tem prometido, como a eternidade com Deus. Parece longe, mas pode estar mais perto do que imaginamos, irmãos. Deus disse, né, naquela parábola do rico insensato: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E para quem será tudo aquilo que você preparou sem se preocupar com a salvação da tua alma? Então, irmãos, no tempo que nos resta na carne, nós não devemos viver segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, né? Porque a nossa vida é como um sopro, né? É como um conto ligeiro, como diz Moisés lá no Salmo 90, né? Como um conto ligeiro, ele acaba os nossos anos. Então, meus irmãos, se a gente estiver cansado, né, da caminhada, como Esaú, como Elias também estava cansado, né, de tanta perseguição, de tanta aflição, e o Elias chegou até a pedir a morte, né? Mas Deus diz também para a gente, né, lá através do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10, Deus diz, né, levanta, anda, não é aqui o teu descanso. E o anjo do Senhor também disse para o Elias, né, que ele estava pedindo a morte ali, então o anjo disse, apareceu para ele com pão e água por duas vezes, né, e disse para ele, ó, come esse pão, bebe essa água, porque ainda não chegou o teu fim, não. A tua caminhada ainda é longa, né? Então come, beba da palavra de Deus, porque quem comer desse pão, Jesus disse, nunca mais terá fome ou sede na alma. Aí o item 1.3 fala sobre a troca de papéis, né? Então, irmãos, o acordo entre Esaú e Jacó ele foi legalizado, né? Foi de papel passado diante do justo juiz. Jesus disse que se dois concordarem na terra acerca de qualquer assunto, Deus assina embaixo, né? Talvez o Isaac não concordaria com esse acordo, tanto que o Jacó ele teve que enganá-lo, né, para se apossar da bênção que comprou de Esaú. E, irmão, se Jacó ele errou nisso, enganando seu pai, tendo a fama de enganador, o Esaú tentou fazer o mesmo, né? Ele foi para receber a bênção como se nada tivesse acontecido.
como se não houvesse um acordo entre ele e Jacó. Então o Esaú ele não é o coitadinho nessa história. Ele havia chamado o Jacó de enganador porque fez isso com ele, né? E queria fazer o mesmo. Então tem pessoas assim, né, que apontam os defeitos dos outros e às vezes faz a mesma coisa, porque todos nós estamos no mesmo barco, no barco de pecadores. Nós estamos todos nós dependendo da misericórdia de Deus. E quando a pessoa não faz, pior ainda, né? E apesar de gêmeos, o Esaú ele era peludo, né? A Bíblia diz que o Jacó já era de pele lisa. E isso ia dificultar, porque se Isaac não tinha o sentido da visão, ele já não enxergava mais, ele tinha o tato, né? Ele tinha o sentido da audição também, de ouvir a voz ali do seu filho e reconhecer que não era o Esaú. Então a Rebeca, irmãos, que na verdade ela não era nem cúmplice de Jacó, mas era mandante mesmo do crime. Ela que arquitetou tudo isso, né? Então ela coloca um casaco peludo de Esaú em Jacó, para quando o Isaac tocasse nele, pensasse que fosse o filho mais velho, o Esaú peludo, né? Anulando assim o outro sentido de Isaac, que era o tato, né? E o olfato também, porque ali no casaco de Esaú estava o cheiro dele. Mas e na questão da audição, irmãos? O Isaac ele até desconfiou, né? Olha, essa voz é de Jacó. Ou seja, tem cheiro de trapaça no ar, né? Irmãos, será que Deus ele não estava vendo tudo isso? Claro que sim, né? Deus é onipresente, mas havia um acordo entre Jacó e Esaú, né? Então Deus permitiu. Agora, o que não estava nesse acordo era Jacó enganar o pai, e isso Deus não apoiaria. Lá no Salmo 101, versículo 7, Deus disse: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, o Jacó ele recebeu as bênçãos, só que ele vai colher as consequências do engano. E aqui, irmãos, fica essa lição para nós, né? Não é porque Deus nos apoia, nos abençoa em algo, que ele vai deixar de nos repreender nos nossos erros. Você observa lá nas cartas às igrejas, lá no livro do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor, que Jesus elogiava as atitudes boas do líder da igreja, mas repreendia os seus erros também, né? E lá em Provérbios, irmãos, capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando a bênção vem com dores, essas dores elas foram em razão de agirmos por conta própria, não buscando a orientação de Deus. E não demorou muito tempo, chegou o outro enganador, o Esaú, ali diante de Isaac, querendo reaver aquilo que já não era dele de direito, né? E ainda que com lágrimas ele tenha buscado, ele não conseguiu reaver a bênção, porque eram como lágrimas de crocodilo, né? Sem arrependimento, apenas com remorso, algo que logo passa e a pessoa faz tudo novamente, né? E Deus é onisciente, a ele ninguém engana. O Esaú ele ficou furioso quando soube que o Jacó já tinha adquirido a bênção e ele tentou matar o Jacó. E a sua mãe, como estava arquitetando tudo, planejou também até a fuga de Jacó. E ali começou então uma nova etapa na vida do Jacó, como diz aí o tópico 2 da lição. Só que agora longe de casa e com a culpa por nunca mais ver sua mãe, né? Já que a Rebeca ela morreria nesse intervalo de 20 anos que o Jacó ficaria fora de casa. Agora, como falar isso para o Isaac, irmãos? Né? A Rebeca, que seria a função da Rebeca contar para o Isaac o que aconteceu, que Jacó teve que fugir de Esaú, porque Esaú queria matá-lo. Ela não queria falar isso, então o jeito é enganar ele de novo. Percebe, irmãos, que um abismo chama outro abismo, né? Um engano chama outro e vai virando uma bola de neve, né? Olha só a astúcia de Rebeca, irmãos. O Isaac, ele não sabia de nada, né? Ele era cego, ele não percebeu que o Esaú queria matar o Jacó. Então a Rebeca disfarçadamente fala para ele: olha, Isaac, eu estou preocupada de Jacó se casar com uma mulher mundana, né? Estou tão preocupada que você nem imagina, Isaac. Olha só que coisa, irmão, né? E aí o Isaac, então, ele chama o Jacó e diz para ele: olha, Jacó, vai lá para Padã Arã, para bem longe, né? Para casa do seu tio Labão e arruma uma mulher de lá. Agora eu imagino
Os vizinhos sentindo a falta de Jacó e perguntando para Rebeca: cadê o Jacó? Eu nunca mais vi o teu filho, o que aconteceu com ele? E a Rebeca, né, com aquela reputação de serva do Senhor a zelar, né, usa de engano novamente. Ele viajou em lua de mel, ele vai voltar casado, é só por um tempo. E é assim que acontece, irmãos. A pessoa que faz esse tipo de coisa, esses tipos de engano, ela não se preocupa se o nome do Senhor será blasfemado entre os gentios, mas se preocupa com a sua reputação, com o seu ego. E quantos que vivem assim, né? Famílias totalmente desestruturadas, vivendo apenas de aparência para tentar tapar o sol com a peneira. Aí o subtópico 2.1 diz que Deus está neste lugar. Deus não está nesse negócio, irmãos, tá bom? Não confundam. Deus está neste lugar, que é o título do, que é o nome do subtópico 2.1, né? Qual o lugar que ele está dizendo? O Jacó, ele viajou e à noite Deus deu uma revelação a ele que vai cumprir, né, com a promessa que ele fez com Abraão na vida de Jacó também, porque Deus ele não volta atrás nas suas promessas. A mesma promessa que ele fez para Abraão e Isaac, ele renovou com Jacó. Então, Deus ele prometeu, né, abençoar o Jacó num sonho, dar aquela terra que emana leite e mel, de abençoar todas as famílias da terra, de não abandonar Jacó. Então, o Jacó ele ficou impactado, né? Quem que não fica impactado com uma revelação dessa, né? E quando o Jacó ele acordou, ele disse, né, Deus está neste lugar. E chamou aquele lugar de Betel, né, a casa de Deus. Agora o que chama a atenção, irmão, são as palavras de Jacó no voto que ele fez com Deus. Ele disse, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, ele será o meu Deus. Então Jacó aqui ele está reconhecendo que por enquanto Deus não era o Deus dele. Era Deus dos pais dele, né, do Abraão, do Isaac, mas por enquanto não era o Deus dele. Irmãos, o Jacó ele tinha o costume, né, de chamar Deus de meus pais. Só que agora ele faz um voto é, de Deus ser o Deus dele também, o Deus de Jacó. Agora o que, que eu aprendo com isso, irmãos? Que filho de crente ele não é crente, né? Ele também precisa receber Jesus como Salvador e Senhor. O Deus dos meus pais, né, será o meu Deus quando eu fizer um voto de aceitação a Ele. E às vezes a gente até ora, né? Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Irmão, se você aceitou Jesus como teu Salvador e Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o teu Deus também. Né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós não podemos fazer essa oração como se fosse uma oração de papagaio, repetindo as palavras que nós ouvimos, né? Ouvimos os outros orarem assim, queremos orar também, sendo que a gente precisa reconhecer que ele é o nosso Deus, tá bom? No 2.2 fala em servir por amor. Jacó ele chega num poço em Harã e encontrou com a sua pretendente, que seria a Raquel. O seu futuro sogro, ele oferece hospedagem a Jacó, convida Jacó para trabalhar para ele e pergunta para ele qual a pretensão salarial de Jacó. E Jacó diz que o que ele quer receber é Raquel como esposa. Então ele trabalhou 7 anos por ela, só que quando terminou os 7 anos e Jacó foi tomar posse, né, da sua esposa, da Raquel, Labão lhe deu sua outra filha, a Leia, com o pretexto que Leia, por ser a mais velha, teria que ser dada primeiro em casamento. Mas o que chama a atenção, irmãos, é que Jacó ele possuiu a Leia, né, pensando que fosse a Raquel. Ele só percebeu no dia seguinte pela manhã. Como que pode isso? Né? Isso, irmãos, foi a lei da semeadura em ação. Jacó enganou, né, o Isaac, que já estava cego, se fazendo passar por Esaú, e da mesma forma, irmãos, Deus impediu que Jacó percebesse que era Leia, né, e ela se passou por Raquel. Então tá aí no item 2.3, né, que fala sobre a lei da semeadura, que tudo que o homem semear, isso também ceifará, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, né? Então o Jacó ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel e ele fez isso por amor, né? Porque ele amava a Raquel. E Jacó serviu a Labão então por amor, aí como diz no item, né? Fala de servir por amor.
O tópico 3 aborda o surgimento de uma nação. Então, depois dos 14 anos, Jacó ainda ele trabalhou mais 6 anos para o Labão, totalizando 20 anos, né? E naquele ambiente, né, naquela convivência já hostil, insuportável, tanto com o sogro quanto com os seus cunhados, né? Agora, por que chegou nesse ponto, né, de ficar insuportável a convivência entre eles? Primeiro, porque Deus disse: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. E isso serve para a mulher também, já que ambos é uma só carne. Então, casar e viver no mesmo quintal que a família do cônjuge, isso não dá certo. Talvez alguém até diga, né, que viva bem com a sogra, com o sogro, com os cunhados, com os sobrinhos, né? Mas com certeza, irmãos, é como diz aí fora, engolindo sapo, né? Suportando situações indesejadas calado, né? Nunca dá certo, irmãos. Então por isso que Deus já disse: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E o segundo motivo de ficar insuportável esse relacionamento entre eles é porque Deus abençoava Jacó a ponto dele adquirir tudo que era do seu sogro, irmãos. As ovelhas, as cabras, todo o rebanho, além das filhas, né? A Raquel e a Leia. Só que dessa vez foi tudo honestamente, sem trapaça, foi com a bênção de Deus. Depois você lê com calma, né, o capítulo 30 de Gênesis, versículo 27 ao 43, ali está o relato de como o Jacó adquiriu tudo o que era do Labão honestamente. Tá? Agora o fato é, irmãos, que ninguém precisa usar de engano quando tem a bênção de Deus. Jacó percebeu isso aqui, né, quando estava na casa do seu sogro. E Deus então manda Jacó retornar para sua terra, né, para um lugar chamado é, Sucote, que foi para onde o Jacó foi, onde ele vai comprar uma casa ali. Então ele não irá para debaixo também do mesmo teto da sua família quando ele era solteiro, né? E ele pega a sua família e ele foge, né? Porque o Labão ele não iria deixar o Jacó sair de maneira nenhuma, né? E foi isso mesmo que aconteceu. Quando o Labão soube que Jacó se fora, ele começou a persegui-lo, né? Isso está aí no item 3.1. Só que o Jacó ele tinha uma dívida pendente de 20 anos atrás com Esaú, né? De onde o Jacó ele também saiu fugido. E agora, como é que fica? E é como diz aquele ditado, né, irmãos? Se correr o Esaú pega, se ficar o Labão come, mas se orar, tanto Esaú como Labão eles se aquietam, né? Jacó ele tinha orado a Deus na ida, feito aquele voto, e Deus o abençoou por onde ele passou. E na volta, Deus apareceu em sonhos a Labão e tratou com o perseguidor de Jacó. Deus disse para ele: olha, Labão, não faça nenhum bem a Jacó, né? Porque ele não precisa de favores seus. É mais ou menos isso que Deus estava dizendo para ele, né? Mas também não faça nenhum mal a ele. Então aqui, irmãos, Deus está repreendendo Labão, né? E ai daquele que tocar no ungido de Deus, né? Quem toca nos ungidos de Deus toca na menina dos seus olhos. O Labão, ele chegou até alcançar o Jacó lá na montanha de Gileade e, e ele já havia levado essa bronca de Deus, né? Então quando ele chegou ali, ele se aquietou, né? Como dizem aí fora, ele colocou o rabinho entre as pernas como um cachorrinho assustado, né? E ele propôs um acordo a Jacó, né? Daí o nome Gileade, lugar de testemunho, que é o nome o subtítulo, né, desse tópico aí. E ele diz, né, olha Jacó, o teu Deus, ele apareceu a mim em sonhos, né? Aí eu imagino o Labão aqui com as pernas bamba falando isso para Jacó, né? Olha, Jacó, vamos fazer o seguinte: então somente cuida bem das minhas filhas, da Raquel, da Leia, respeita elas, não vai trair elas com outras mulheres, né? E eu não vou dar nenhum passo a mais atrás de você. Daqui a gente não passa. Dessa coluna de pedra que nós vamos fazer aqui é o meu limite, tá bom, Jacó? E aí, irmãos, Deus ele testemunhou esse acordo, né? E aí o Labão, então ele já não era mais o problema de Jacó agora, né? Deus deu um jeito nele, só que ainda tinha o Esaú pela frente. E com o Esaú, irmãos, não seria diferente. Percebe, irmãos, como as coisas vão se ajustando quando fazemos tudo na direção de Deus, né? O Jacó, então, ele seguiu o seu caminho com sua família e chegou nesse lugar chamado Val de Jaboque, que nós vimos na lição anterior, né? E ali aparece um anjo, Jacó
ele cumpre o acordo com Labão de proteger as suas esposas, né, as filhas de Labão, passando a sua família toda para o outro lado do rio, e ele luta com um anjo, uma luta santa, uma luta por bênção, né, como aquela guerra santa que nós fazemos com Deus no nosso quarto de guerra, quando nós queremos ser abençoados pelo Senhor, quando estamos clamando ao Senhor. E ali o Jacó ele agarra o anjo e diz, né, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E aqui, irmãos, ainda que a Bíblia não diz que bênção era essa que Jacó queria, não é difícil imaginar que diz respeito a Esaú, que Deus aplacasse o coração de Esaú, porque o Jacó orou a Deus pedindo isso, né, quando ele foi informado que o Esaú vinha a seu encontro cuspindo fogo. E Deus aplacou realmente a ira também do coração de Esaú, e o homem ficou uma seda, né, disputando com Labão quem seria a pessoa mais dócil do mundo. Aí Esaú chega e abraça Jacó, beija Jacó, uma maravilha, né? E como Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, Deus, além de aplacar o coração de Labão e de Esaú, Deus ainda deu um novo nome para Jacó, irmãos, né? De acordo com o seu novo caráter, Israel, aquele que luta com Deus. E aí o Jacó, então, ele chama aquele lugar de Vale de Peniel, né? Porque ele viu a face de Deus, a sua alma foi salva, Deus lhe deu uma nova identidade, um novo caráter, algo que marcou a vida, não de Jacó, agora de Israel, né? Então, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus faz isso na nossa vida também. Por fim, o item 3.3 fala sobre El Betel, lugar de adorar a Deus, que em hebraico significa o Deus da casa de Deus. Na ida, quando Jacó teve aquele sonho com Deus, ele chamou aquele lugar de Betel, não foi isso? Que significa casa de Deus. Agora, já com o caráter transformado, ele acrescenta, né? Agora ele coloca El Betel, que é o Deus da casa de Deus. E Deus havia feito uma promessa ali, né, para o Jacó, né, e ele renovou. Então, essa promessa que ele já tinha feito com Abraão. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, né, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. E Deus cumpriu, né, essa promessa que fez para Jacó, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, meus irmãos, vamos nos lembrar sempre, né, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Se ele prometeu te abençoar, a gente não deve se precipitar, irmãos. A gente deve esperar nele, descansar nele. Amém, meus irmãos? Então chegamos ao final dessa lição. Que Deus abençoe sua vida grandemente por ter assistido essa aula até o final. Se você gostou, se você sentiu que Deus falou com você, ao teu coração, confirma com um like, tá bom? Se ainda você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, porque toda semana nós estamos postando cada pré-aula da Escola Bíblica Dominical, da Betel, tá bom? É apenas um resumo, apenas uma pré-aula, na verdade, né? E desde já eu te convido também a assistir a próxima lição, onde nós estaremos estudando, claro, se Deus assim nos permitir, né? Estaremos estudando a lição de número 3, cujo título é Uma Atitude de Fé, onde a personagem desse estudo será aquela mulher do fluxo de sangue. Então tenham todos ótimos estudos na EBD da sua igreja e até a próxima lição, se Deus quiser. Fiquem com Deus.